Olá a todos que estão acompanhando Plena Atividade. Eu sou Paula, secretária de Educação, e hoje eu estou tendo o privilégio, a honra de bater um papo com a dona Cissa, um ícone para a educação municipal. Nós viemos aqui hoje, ela nos recebeu aqui na casa dela, para a gente resgatar essa memória oral, para ela contar um pouco da história de vida dela e da trajetória dela na educação. Quando se fala em educação, não tem como não falar de Dona Cissa. E eu tenho certeza que ela sabe da importância dela e vai contribuir muito com a gente hoje. Dona Cissa, primeiro, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui na sua casa. Pedimos desculpas pelo incômodo. E eu queria que a senhora começasse contando da sua infância, como que foi a sua vida enquanto criança, se a senhora já demonstrava algum amor pela educação, se a senhora pensava em seguir outra carreira, se a vida foi difícil. Pode ficar à vontade. Eu nasci em Purilândia, vim para a Natividade com 6 anos de vida e me matriculei no Grupo Escolar Francisco Portela. Quando eu cheguei aqui com 6 anos, eu já sabia ler, escrever e fazer as 4 operações. E aí eu dediquei, fui para o Portela, fui para uma série heterogênea, não de acordo com a minha idade, porque eu cheguei no meio do ano. E eu só consegui pegar uma classe homogênea na 3ª série. Foi aí que eu vi a importância da educação. Daí para frente, a vontade de estudar, de ser alguém na minha vida, me estimulou de tal forma que eu fiz a 3ª, a 4ª, a 5ª e fui para o exame de admissão e passei em 2º lugar. Era uma das melhores alunas, principalmente em história, geografia, matemática. E foram as áreas que a senhora especializou? Coincidentemente. E aí eu consegui, fiz o normal. Aí eu me tornei professora do estadual. Mas, voltando atrás, em 61, eu fiz um concurso para o magistério. Porque eu era professora de uma escola particular. Aí eu fiz concurso para o magistério em 61, do Estado. E passei para trabalhar na zona rural, escola multisseriada. E aonde eu tinha 63 alunos, desde a pré, né, criança que iam com os irmãos, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª série. Aí eu fui ser coordenadora. Depois eu fui ser diretora adjunta do Colégio Alvorada, diretora adjunta do 1º grau. E o Ronaldo era do 2º grau e o Sebastião Lima era o diretor-geral. Aí, depois, eu fui para o Núcleo de Educação. Em que ano isso, dona Cissa? Em 79. Fui para o Núcleo de Educação com o professor Francisco. Eu era gerente adjunta. Aí nós criávamos os projetos. Aí criamos o projeto de leitura, o projeto de cultura, de teatro, que o nosso teatro foi vencedor na região e foi até no Rio de Janeiro. Apresentar lá no Rio de Janeiro, onde a Ana Paula fazia parte, a Carla Cunha, sabe? E quem era a minha ajudante era a Arlete, professora Arletinha.
Não sei se você já ouviu falar dela. Minha vizinha. E a Rosali Parreira, elas duas é que me ajudaram. E a gente fazia esses projetos e levava para as escolas. O Flávio, Portela. O Portela apresentou uma peça que, quando o secretário de Educação veio aqui, a diretora Zeca mostrou para ele, ele ficou encantado com as meninas, sabe? E que toda a vida eu gostei muito de cultura também. E aí nós começamos, quando eu fui embora para o Rio, trabalhei na Secretaria de Educação no Rio, na parte do 2º grau, devido à minha experiência com 2º grau. Fui trabalhar no 2º grau, na coordenação, e depois o Lima me convidou, eu me aposentei, o Lima me convidou para vir trabalhar com ele na Secretaria de Educação. Aí, com toda essa experiência que eu tive na vida, desde 59 até 87, eu levei para a Secretaria de Educação, Municipal de Educação. Porque quando nós pegamos, só tinham 12 escolas municipais. Aí foi aí que foi criado, de 87 para 88, que foi criado o processo de municipalização. Então, além da classe regular, tinha um projeto só para alfabetizar. Só para alfabetização, onde a gente usava muito o salto. Salto para o futuro. Salto para o futuro. A gente gravava. Para a época era uma coisa extraordinária, né? Era o que tinha. Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada. A gente tinha um computador na secretaria. Para a senhora ver, não é a tecnologia que, não, quando tem que fazer, faz, né? Quando quer fazer. Aí a gente fez isso e criamos esse projeto de alfabetização para falar sobre Paulo Freire, porque a Ana Paula tinha ido ao Rio e assistido uma aula e veio e falou, cartilha, nada. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quanto tempo a senhora ficou à frente da Secretaria de Educação? Olha, eu fiquei 4 anos como diretora educacional. E 4 anos como secretária de educação. Não tinha muito suporte do governo federal? Não. O governo federal era MEC e FAI. Mas esses programas que a gente tem hoje... Nada disso. Nem o Fundec. Nem o Fundec. Nem o Fundec. Nessa história de vida da senhora, enquanto professora, né, antes de ter a oportunidade de trabalhar na equipe diretiva da educação, o que a senhora considerou mais difícil? A questão salarial, difícil acesso, desinteresse dos alunos, porque hoje, fazendo uma ponte com o presente, o piso nacional do magistério ele se faz uma realidade hoje na vida dos professores, mas o maior desafio que o professor enfrenta hoje é a dificuldade de aprendizagem dos alunos, um número crescente de crianças atípicas e o professor não está ainda preparado para lidar com essa criança na sala de aula. A gente precisa fazer a inclusão, mas a gente precisa avançar muito nessa questão ainda. Tudo que eu fazia uma escola como experiência. Dona Cis, o que a senhora atribui esse grande sucesso que foi a época da senhora na educação? A senhora acha que foi um conjunto de fatores? A senhora acha que foi alguma coisa específica? Eu acho que sim, porque a gente tinha uma equipe muito unida.
A união faz realmente a diferença. Eu era apenas uma líder. Vou fazer uma pergunta para a senhora, dona Cissa. Hoje, nossos pais, as nossas famílias são mais instruídas do que as famílias de antigamente. A gente ouve narrativas de pessoas que não tinham ajuda em casa porque os pais eram analfabetos e não tinham condição de ajudar a criança a fazer uma atividade. Hoje nós temos pais mais instruídos, mas pelo contrário, às vezes mais desinteressados, deixando as crianças assim mais à vontade, mesmo podendo oferecer essa instrução. E a gente consegue provar estatisticamente que as crianças com acompanhamento familiar positivo têm um resultado mais positivo. Sempre foi assim? Sempre foi. Mas aí a gente chamava os pais, reunia. Chamava para a responsabilidade? Chamava, reunia, levava um orientador educacional. Vamos falar um pouco de família. Nós estamos falando de uma família, de duas famílias, né? Muito importantes, está ali no quadro. Família Alves, família Ribeiro. O que a senhora pode dizer, de forma assim, bem abrangente? A senhora sentiu uma responsabilidade de fazer parte da história de Natividade? A senhora sente que até hoje a gente precisa resgatar mesmo, estar presente, participar, compartilhar, né? Porque o que a senhora está fazendo aqui hoje é uma preciosidade. A senhora está compartilhando uma experiência, compartilhando uma sabedoria. Eu me sinto uma criança aqui hoje e amo aprender. E a família da senhora tem uma história muito positiva no desenvolvimento do nosso município. Vocês viram coisas que nós não vimos, passaram por coisas que nós não passamos e construíram coisas que a gente ainda não construiu. Ou às vezes até deixou de construir, deixou para trás. Eu venho de uma família, a minha avó ali, e ali embaixo tem meu pai, meu tio e minhas tias. Minha avó era uma mulher com uma sabedoria muito grande. Eu sempre dizia que ela era uma filósofa para a época. Para aquela época ela já era instruída. Embora com pouco estudo. E ela criou os filhos bem agregados, bem unidos e responsáveis. E isso também é muito importante. Onde criou o meu pai, Altair, meu tio, Maurinho, e o tio Mário. Cada um tinha a sua característica. De que a senhora sente saudade, dona Cissa? Eu sinto saudade daquilo que você falou, da participação dos jovens na comunidade. E na sociedade. Porque se a gente não lutar por isso, nós não vamos formar líder para a nossa geração. Exatamente. Nós precisamos incentivar os pequenos hoje a serem lideranças. Você vê você não foi da minha época. Você tem quantos anos? 35. Então, você pode ser minha neta. Eu hoje, então, estou me sentindo uma criança. Quando a gente conversa com uma pessoa de muita bagagem, dona Cissa... Você nasceu em 87. Quer dizer, você não viveu como criança nessa época. A gente não consegue captar a bagagem, né? Não consegue... Agora, nessa época, eu já estava me aposentando. Dona Cissa, a senhora é uma aula, né? É uma aula. Eu espero que a senhora possa nos receber em outras oportunidades, em outros momentos, tá? O nosso muito obrigada. O nosso muito obrigada ao Play Natividade pela oportunidade. Vou encerrar agradecendo e pedindo a senhora para deixar um recado para o pessoal que está podendo acompanhar, um recado para a nossa comunidade escolar, para as nossas crianças, nossos professores, que eu tenho certeza que tudo que a senhora disse
vai ficar guardado no coração de quem está ouvindo, de quem está assistindo, e a gente vai conseguir absorver e reproduzir, que é o mais importante, é levar adiante. Obrigada. Eu queria pedir aos dirigentes, né, prefeito, secretária, Paula, muito obrigada, que dê muito crédito ao trabalho educacional, porque só através da educação que nós vamos ter bons líderes, bons prefeitos, boas secretárias ou secretários, e que os jovens tenham muita participação, porque eles são a força do nosso município e tenham conhecimento da nossa história, porque só através da história que nós vivemos o passado e podemos traçar o futuro para caminhar melhor, ver tudo o que aconteceu de errado e traçar medidas melhores. Faço um apelo também para a Câmara de Vereadores que estejam atentas ao trabalho dos professores, que é um trabalho que dignifica a sociedade. Não uma sociedade politicamente falada, mas uma sociedade de paz, de amor e de tradição, que só assim Natividade vai crescer, Natividade vai fazer o rol para todo o tempo. Obrigada. Eu que agradeço, Narciso.